Este e os 2 raios seguintes denotam a característica geral de obediência, porque, por seu meio, o Deus interno busca o Deus externo. Em rigor, são raios devocionais. O primeiro que temos de mencionar é aquele em que a parte pensante do homem se consagra em inquestionável serviço à grande mente do mundo das ideias, ao universo de lei, e coloca-se sob a tutela deste mundo. A verdade é a ultérrima realidade quando se vê deste modo, e ainda que os cientistas, em sua constante investigação da verdade, examinem e analisem rigorosamente todas as coisas, nunca põem em tela de juízo a verdade da verdade, ou o fato do fato, senão que se inclinam ante eles em completa e deleitosa submissão, porque são a realidade final, e quando se lhes vê o rosto, para a alma é evidente a sua autoridade. Para o homem do 5º raio, a verdade do mundo é o fundamento da realidade, e por isso a investigação do conhecimento é para ele uma atividade religiosa fundada essencialmente na fé. Em outra de minhas obras, formulei este credo nos termos seguintes: creio que o mundo é um lugar onde pode achar-se a verdade. Creio que a mente humana é um instrumento para descobri-la. Creio que, quando o homem a descobrir, será benéfica para a sua vida. Se comparamos o estado do selvagem com o do homem civilizado de nossos dias, notaremos a virtualidade deste credo. Pouca tranquilidade de ânimo tem o selvagem, pela simples razão de que não sabe que pode pensar sobre todas as coisas, senão que aceita grande número delas, como, por exemplo, o trovão e o relâmpago, a dor e a enfermidade, como sendo inescrutáveis mistérios, sem saber quando nem onde, nem como lhe sobrevirão, e assim teme de contínuo que lhe sobrevenham. Mas o homem civilizado conhece muitas coisas deste mundo e tem intensificado a potência dos sentidos e a força de suas mãos em infinidade de maneiras demasiado conhecidas para ser mencionadas, de cujos benefícios desfruta cada momento do dia. Por estranho que pareça, com todas estas conquistas a seu serviço, e apesar da admiração que a generalidade das pessoas lhe causam os triunfos da ciência, ainda consideram o homem civilizado como um mistério, algumas coisas a que não lhe parece aplicável o pensamento, entre elas a morte. O traçado da linha entre o que se pode e o que não se pode conhecer é uma reminiscência selvagem. Mas os homens do 5º raio, que contribuem para o progresso humano, desvanecerão algum dia este prejuízo e submeterão ao domínio da mente o conhecimento de fenômenos, tais como a morte, muito antes do fim da raça ária. É impossível calcular os divinos cumes de conhecimento e poderio a que a ciência tem de exaltar a vida da humanidade terrestre no transcurso do tempo. E sucederá assim, em virtude do método científico que examina fatos com sumo cuidado, compara-os sem paixão nem prejuízo e não espera deles resultados preconcebidos, senão que aceita suas ideias sobre eles como conhecimento e suas hipóteses como teorias, unicamente depois de reiterada comprovação. Para compreender que a ciência se apoia na fé, recordemos as condições da Europa nos tempos medievais, quando a luz do conhecimento estava eclipsada pela crueldade e covardia dos homens daquela época, quando, em nome da religião, exerciam absoluta autoridade secular. Decidiram que este mundo não era o mundo de Deus, que Deus estava em alguma parte, e que, se bem que nos havia posto aqui como almas em provação, permitia que seu grande adversário, o demônio, nos tentasse durante toda a vida. Assim, acreditou-se que este mundo era o mundo do demônio, um inimigo da alma, a morada da mentira,
e que o conhecimento do mundo conduziria o homem à condenação, de sorte que a mente com a qual o homem se propunha examinar o mundo foi considerada tão pecaminosa que não podia servir de instrumento para a indagação da verdade em benefício positivo do homem. A maioria das pessoas ignorava então que o mundo era a morada da verdade. Mas houve uns tantos que compreendiam que o era, que tinham fé no mundo e em si mesmos, e fé tão firme que os temores da Inquisição não lograram quebrá-los, nem apagar de todo a luz da ciência. Aquela seleta minoria traçou firme e gradualmente o caminho do conhecimento e demonstrou o valor da fé do quinto raio que morava neles. Hoje em dia, todo devoto inteligente reconhece não só que a ciência tem enaltecido esplendidamente a vida física do homem, elevando-a muito acima da vida animal, que o homem tem capacidade para arrostar tranquila e pacificamente todos os problemas da existência material, e tem desenvolvido a mente humana para o exercício até um esplêndido grau, senão também que a ciência tem auxiliado o devoto a conhecer muito melhor a Deus. Em todas as épocas o homem tem considerado a Deus como o Senhor do universo, mas quando criam que a terra era plana e que o firmamento uma abóboda sustentada por colunas e com agulheirinhos por onde em formas de estrelas se filtrava a luz do céu, não podia comparar-se o conceito que então se formava do Senhor do universo, com o diamante da adoração devocional de hoje em dia, em que os homens pensam nas maravilhas do mínimo reveladas pela física e a química, nos prodígios da vida e da natureza revelados na fisiografia e na biologia, que convertem o universo num milagre incessante e abrem nele cada dia novas perspectivas. O caráter devocional do homem do quinto raio se nota em que adora, sem o reparar, as leis da natureza e crê facilmente na imortalidade da matéria essencial. Nunca deseja alterar nenhum ápice da atuação da mais tênue lei da natureza. Mesmo que só com o levantar do dedo pudesse fazê-lo, não quereria modificar por sua iniciativa individual a ordem das coisas, pois lhe parece perfeita a disposição deste mundo, no que vê seu melhor e mais idôneo mestre. Percebe claramente que onde quer que o homem inventa ou faz uma coisa, a natureza o obriga por meio da experiência a melhorá-la. Por exemplo, constrói um automóvel, mas quando puser em marcha, a experiência lhe ensinará algo novo que não sabia a respeito à técnica automobilística e que sem o auxílio da natureza das coisas não haveria aprendido. Ademais, esta lição lhe servirá para acrescentar a potência do seu entendimento. Se os cientistas filosofarem um pouco, como não o costumam fazer, conver-se-ão de que sua limitada mente se adapta por completo à mente divina, representada pelas leis da natureza, e que cada vez mais se vigoriza com o exercício e se enriquece com os conhecimentos adquiridos num ambiente tão adequado ao seu tipo. Se o cientista fosse também devoto e tivesse altas inspirações, convencer-se-ia de que o mundo nos familiariza com a natureza de Deus e nos faz mais semelhantes a Ele. O mundo nos aproxima do onisciente, tanto que prepara a mente para uma apreensão maior, a cada momento, da realidade viva de que tudo tem sumo significado para o sábio, ainda que apareça insignificante ao nécio. Com um pouco de filosofia, também se convenceria de que o homem não domina com o seu conhecimento as leis da natureza, senão que com elas se associa, e enquanto ele trabalhar com elas, elas trabalharão com ele, na grande lei da cooperação reveladora de que entre os reinos da natureza não há oposição nem conflito, senão que todos contribuem conjuntamente para o bem. Parece-me que o animal pertencente a este raio é o cavalo, o fiel servo do homem, que no arado, no tiro ou na sela, aprende a viver disciplinadamente, a respeitar as regras e fórmulas,
a lei e a ordem, entre as inevitáveis dificuldades da vida material.